A paz do Senhor, irmãos. Aqui é o pastor Gil Ferraza, da Igreja de Jesus Cristo, filho de Davi, na cidade de Curitiba, no estado do Paraná. E hoje eu gostaria de estar trazendo para os irmãos o estudo número 1 do batismo, para aqueles que são candidatos ao batismo e para aqueles que acabaram de se batizar. E o tema do estudo hoje é Igreja Verdadeira de Jesus Cristo na Terra. E para a gente poder estudar sobre esse tema, eu quero ler com os irmãos a carta aos Efésios, capítulo 4, do versículo 4 ao versículo 6. Está escrito assim: há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Aqui cai por terra aquele negócio de dizer que existem vários caminhos que servem a Deus e várias religiões. Não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia diz que há um só corpo, ou seja, uma só igreja, e um só Espírito, Espírito Santo. E como fosse também chamado numa só esperança da vossa vocação. O chamado é só pela graça de Deus. Há um só Senhor, há um só Deus, uma só fé, só a fé em Jesus Cristo, e um só batismo, o batismo por imersão nas águas, e um só Deus a quem nós devemos adorar, o Deus de Israel, e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. A Bíblia ensina que não existem várias religiões que levam ao céu. A Bíblia ensina que um só caminho leva à salvação: Jesus Cristo, nosso Senhor. E a Igreja de Jesus Cristo não é um prédio de tijolos com uma cruz, com uma placa de denominação. Mas a Igreja de Jesus Cristo são as pessoas que ouviram o Evangelho de Jesus Cristo e creram nesse Evangelho, se arrependeram de seus pecados e receberam Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas e se converteram verdadeiramente a Cristo. Receberam a graça de Deus, renunciando a uma vida de pecado e tudo que desagrada a Deus, e vivendo uma vida de prática da palavra de Deus, a Bíblia. A Igreja de Jesus Cristo são pessoas salvas em todos os tempos por Jesus Cristo e pela graça de Deus. Em todas as denominações evangélicas verdadeiras, que só têm a Bíblia como regra de fé e prática. A verdadeira igreja é o corpo de Cristo, que são todas as pessoas salvas e que congregam juntas em uma igreja evangélica local, ou em qualquer lugar que possam prestar culto a Deus Pai, Filho e Espírito Santo. O Senhor Jesus ensinou o seguinte para as pessoas salvas que formam a sua igreja: sede meus imitadores, assim como eu fui de meu Pai. O Senhor Jesus, através de seu sacrifício na cruz, nunca veio trazer uma religião, mas veio trazer o evangelho do reino de Deus e o evangelho da salvação para o ser humano. A religião traz um evangelismo para uma denominação e não para o reino de Deus. A religião traz preconceito, legalismo, normas e regras humanas. A religião traz guerras, divisão, moralismo, pré-julgamentos, injustiça, doutrinas humanas e acepção de pessoas. O Senhor Jesus não veio trazer religião, mas veio trazer amor, misericórdia, comunhão, perdão, justiça e salvação. Não somos salvos pela igreja, por imagem de santos, pelo pastor, por uma denominação, por um homem ou por uma mulher, e nem somos salvos pelas nossas boas obras de caridade, mas somos salvos pela graça de Deus e pela fé em crer em seu Filho Jesus Cristo e obedecer os seus mandamentos. Mas para sabermos qual é a igreja verdadeira e quem são os filhos de Deus, é só fazermos uma comparação da denominação que estamos congregando com a igreja que achamos no Novo Testamento. Só assim podemos identificar a igreja verdadeira de Cristo. Jesus pregava o evangelho da salvação e do reino de Deus nas casas, nas ruas, nos montes, nos barquinhos, à beira-mar e nos templos. O Senhor Jesus operava milagres, curava enfermidades e expulsava demônios no meio do povo. A igreja que Jesus Cristo fundou, organizou e deixou
ainda está aqui no mundo pela promessa dele a nós. Ele vai arrebatar esta igreja, ou seja, as pessoas salvas para viver com ele eternamente na sua presença. Podemos identificar a igreja de Jesus Cristo na Bíblia? Claro que podemos, sem dúvida nenhuma. Podemos ver isso através do estudo da palavra de Deus. Vamos aprender algumas características que a igreja verdadeira de Jesus Cristo precisa ter. Primeiro, precisamos identificar a igreja de Jesus Cristo com a doutrina bíblica que é ensinada na igreja. Jesus Cristo tem que ser o centro da igreja e não o ser humano. A igreja precisa ser cristocêntrica e não antropocêntrica. Jesus Cristo tem que ser o único fundador, criador, organizador e senhor de sua igreja. Os líderes humanos da igreja física, como pastores, bispos, apóstolos, dirigem a congregação, guiados pelo Espírito Santo de Deus. O lugar onde congregamos é a igreja física de Cristo. E as pessoas salvas, ou seja, o corpo de Cristo, é a igreja espiritual que ele vem buscar na sua segunda vinda à terra. Na verdadeira igreja de Cristo, a Bíblia é a única regra de fé e prática e não existe outro livro ou crença. Deus não aceita outro livro, nem credo, nem falsas profecias, nem falsas doutrinas, nem ciências ou tradições para a sua regra de fé e prática, somente a Bíblia. A segunda característica que precisamos observar na igreja verdadeira de Jesus Cristo é como é celebrado o batismo. O batismo é uma ordenança da igreja física de Cristo. Deve ser feito por imersão completa na água, ou seja, a pessoa candidata ao batismo deve ser totalmente submersa nas águas, assim como foi o batismo de Jesus. A pessoa deve se batizar para se cumprir toda a justiça de Deus. A pessoa precisa primeiro se arrepender de seus pecados, crer e depois ser batizada, ou seja, saber o significado do batismo. Um bebê ou uma criança ainda não consegue crer, por isso o batismo de crianças não pode ser feito. Jesus se batizou aos 30 anos, mas podemos batizar uma pessoa na idade da razão, quando ela já pode crer e compreender a importância do batismo. O batismo, de acordo com a Bíblia, deve ser celebrado por um pastor, bispo, apóstolo, presbítero ou diácono. E a pessoa deve ser submergida na água com a seguinte frase: em nome de Jesus Cristo te batizo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Batismo representa um sepultamento da velha pessoa arrependida que antes vivia no pecado, mas que ao subir das águas torna-se uma nova pessoa que dali em diante vai viver uma vida de compromisso com Deus. A terceira característica que precisa ser observada na igreja verdadeira de Jesus Cristo é como é celebrada a ceia do Senhor. Tomamos a ceia do Senhor como memorial. A ceia do Senhor precisa ser celebrada em memória do sacrifício de Jesus e para lembrarmos que ele vai voltar e que ele ressuscitou. A pessoa arrependida que crê em Jesus Cristo, que é salva e batizada, está qualificada para participar da ceia do Senhor. A ceia é uma ordenança da igreja, assim como o batismo. O pão ou o vinho, o pão ou o corpo, representa o corpo de Cristo. E o suco de uva ou o vinho representa o sangue de Jesus derramado pelo perdão de nossos pecados. O pão e o suco de uva não se transformam no corpo e no sangue de Jesus, mas são elementos que representam o corpo e o sangue de Jesus Cristo. Por isso é um memorial. Jesus, no dia da ceia, serviu o pão e o vinho, estava batizado e todos os seus apóstolos estavam batizados, assim como Jesus fez, a igreja deve fazer o mesmo. A pessoa, ao participar da ceia, deve ser batizada, se examinar primeiro, confessar seus pecados, renovar a aliança de fidelidade que fez com Deus e só depois disto participar da ceia do Senhor, sabendo que não pode participar da ceia indignamente, sem discernir o que representa a ceia do Senhor. A quarta característica que precisamos observar na igreja verdadeira de Jesus Cristo é se tem oração, tem poder e sinais de Deus e da manifestação do Espírito Santo. O propósito final da igreja é pregar o Evangelho de Cristo para que pessoas possam ser salvas, ensinar as pessoas a viverem uma vida reta diante de Deus, perseverando na fé e na salvação e aprender a usar o poder da oração. O ser humano pode inventar a mais alta tecnologia na Terra.
Mas o único jeito de chegar a Deus e falar com Deus é através da oração. A igreja também deve ser um lugar que promova a oração, ensine a oração e pratique a oração. E principalmente ensine as pessoas a terem compromisso com Deus e uma verdadeira conversão. A quinta característica que precisamos observar na igreja verdadeira de Jesus Cristo é como ela cumpre a missão ordenada por Cristo. A Bíblia nos ensina que nos últimos dias deveríamos tomar cuidado com falsos profetas e falsas doutrinas que enganariam a muitos. Que tipo de evangelho a igreja de Cristo deve pregar ao mundo? Doutrinas humanas ou doutrinas de Deus? Só não é enganado por falsos profetas e falsas doutrinas quem estuda e conhece a palavra de Deus e quem observa os frutos de vida dos líderes da igreja. Líder mentiroso e que não vive o que prega deve ser descartado os seus ensinos. A missão da igreja é viver a prática da doutrina e do ensino bíblico. A missão da igreja é salvar e resgatar almas perdidas e não julgar, ter preconceito e condenar as pessoas. Isso é tarefa unicamente de Deus e de ninguém mais. João capítulo 7, versículo 24, nos ensina o seguinte: não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. A igreja não pode ser um tribunal de julgamento, mas um lugar onde pecadores se rendem a Jesus Cristo, são tratados com amor, com respeito e respeitando a individualidade e a personalidade de cada um, pois cada pessoa é diferente da outra. A igreja física deve ser uma despenseira de salvação, um exemplo de prática da Bíblia, de amor ao próximo, de caridade, justiça e misericórdia, e não de julgamento e condenação. Aprendemos isso em 1 Pedro capítulo 4, versículo 10, que está escrito assim: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. A missão da igreja aqui na terra é a continuação da missão de Cristo e de seus apóstolos. Lucas capítulo 4, versículo 18 e 19, está escrito assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Uma igreja que ensina os seus membros e líderes a serem imitadores de Jesus Cristo vai ter pessoas que tenham caráter cristão, servindo a Cristo, obedecendo a liderança e amando o seu próximo. Amém? Então, irmãos, eu espero que você tenha gostado desse estudo do batismo, esse estudo número 1 do batismo, que vem mostrar qual é a igreja verdadeira de Jesus Cristo. Espero que a igreja que você está frequentando esteja de acordo com aquilo que a Bíblia diz. E quando você for escolher uma igreja, não escolha a igreja mais perto da tua casa, mas escolha a igreja mais próxima da Bíblia. Uma igreja que prega a palavra, essa igreja tem membros convertidos, porque é a palavra de Deus que converte, é a palavra de Deus que cura, é a palavra de Deus que liberta e a palavra de Deus que salva. Sempre procure frequentar uma igreja que tem o ensino da palavra de Deus. Sempre procure frequentar uma igreja onde os líderes sejam um exemplo de bom testemunho e de boa reputação. Sempre frequente uma igreja onde Jesus Cristo é o centro da igreja, e não o pastor, não a pastora, não o grupo de louvor, não os líderes da igreja, mas Jesus Cristo é o centro da igreja. Deus Pai, Filho e Espírito Santo é o centro da igreja. E no nome do Senhor Jesus Cristo, eu espero que você esteja debaixo de uma igreja que coloca o nome dos seus membros no livro da vida do Cordeiro, porque uma igreja, ela tem que pregar o evangelho da salvação, o evangelho do reino de Deus, tem que pregar o evangelho que Jesus Cristo pregava. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, que se você ainda não está na igreja verdadeira de Jesus Cristo, que é a igreja que tem Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e a igreja que obedece os mandamentos de Deus, procure então estar numa igreja como esta, porque a tua salvação está em jogo, a tua alma está em jogo, e você deve valorizar a tua alma. E salvação
é só através de Jesus Cristo. Salvação é só através da graça de Deus. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, a gente vai se encontrar agora no estudo número 2 do batismo, em o nome do Senhor Jesus Cristo, e que todos estejam abençoados, em nome de Jesus Cristo. Amém.